Que coisa vocês estão pensando que eu vou falar agora? Da latinha. Tem que arrumar um outro exemplo. Assim, às vezes as pessoas, no meio das suas relações, né, elas têm um apego assim, pela namorada, pelo namorado, mas pode chegar uma época, né? Eu já encontrei várias senhoras assim, no Brasil, de norte a sul, dizendo, eu precisava de alguém, uma namorada que levasse meu marido, enfim, não aguento mais. Ele é uma boa pessoa, eu não quero também deixar assim, mas se ele encontrasse uma outra pessoa, me dava uma fome. Então esse é o sentido do brechó. Aí a pessoa vai. Aí eu já vi reclamações assim, de maridos que não, simplesmente não olham para a esposa, e outros que têm um olho incessante pela esposa. E as esposas sempre acham ruim lá pelas tantas, seja lá o que for. Mulheres. Então tem essa sensação. Aí, mas não é que tem realmente alguém que olha, não, pode deixar que eu fico com o seu marido. Não, pode deixar. Não pode, eu cuido dele. Assim, infelizmente, né? Então como é que é esse olho? Então tem alguém que tem um olho luminoso, capaz de construir aquilo de uma outra forma, né? Dentro de uma outra perspectiva. Então essa é a luminosidade. Aí nós percebemos, nós mesmos olhamos numa época de um jeito, depois outra época de outro jeito, de outro jeito. Portanto, nós não somos o jeito de olhar. O jeito de olhar muda. Aí vem a terceira volta do Dharma, ou seja, nós temos uma natureza que é capaz de acionar a luminosidade de uma forma ou de outra. Mas ela é livre da forma pela qual ela está utilizando e manifestando essa luminosidade. Isso está ligado à própria vacuidade, ou seja, quando os mestres eles vão meditando profundamente, vão limpando todas as artificialidades. Então lá pelas tantas, eles estão sentados na presença. Essa noção assim, sentar na presença significa sentar na natureza primordial, que está antes das primeiras escolhas que vão determinar a própria luminosidade que o olho vai construir as realidades. Aquilo é mais sutil do que a vacuidade, mais sutil do que a luminosidade. Mas essa é a natureza que a gente sempre tem. Aí dentro dos ensinamentos, nessa ordem, a gente descobre, mas e esse olho que é capaz de mudar para cá, mudar para lá? Ele sempre esteve presente. Assim nós descobrimos, existe a natureza de Buda atrás de tudo. Não só atrás, como dentro de tudo. Como em cada manifestação existe a natureza de Buda. Nós olhamos aqui essa sala, quando nós olhamos essa sala, alguém vai dizer, haha, peguei você achou que isso aqui era uma sala, a sala é vazia. Mais interessante do que o vazio da sala é o fato que a sala existe como sala. É o aspecto luminoso da realidade. Mas mais interessante do que isso, mais profundo do que isso, é o fato de que existe uma natureza que produz essas manifestações. Não só ela produz isso, como pode produzir outras coisas. Essa sala pode virar outras coisas, e vira. Né? Com certeza, aqui deve ter baile de debutante, aqui, umas coisas assim. Formatura, não sei bem do que, deve ter várias coisas. Olha aí, a cortina, tem teatro aqui dentro. Então depende do olho como nós manifestamos. Então, portanto, há essa natureza de fato atrás que é livre. Nós olhamos a nossa própria vida e a gente reconhece como esses olhos podem mudar. Por quê? Porque tem uma natureza livre. Então, Sua Santidade Dalai Lama ele vai dizer, a natureza da nossa mente é incessante e luminosa. Isso é um ensinamento mais profundo. Esse aspecto incessante significa o quê? Vocês percebam, ainda que a gente envelheça, a gente vai olhando sempre com essa dimensão. Ou seja, nós sempre podemos construir de novo as realidades. E quando nós construímos, a gente não tem a sensação que está construindo. Aquilo tem um frescor natural, não importa se é uma criança ou se é um adulto jovem, um adulto mais ou menos, ou alguém velho, não importa. A pessoa está construindo essas realidades. Quando a pessoa se aproxima da morte, ela está construindo também as experiências da morte. Então
as múltiplas experiências são construídas por essa natureza livre. As construções são sempre jovens, frescas. Então essa natureza nossa tem essa característica, ela não envelhece. Portanto, nós temos um corpo que não envelhece, não morre. Corpo incessantemente vivo e brilhante. Eu tento me convencer disso. Aí nós olhamos esse aspecto, mas a gente começa a contemplar e ver que é assim. O próprio brilho do olho já é manifestação dessa inteligência, desse aspecto sutil. Assim. Então isso é um ensinamento sobre essa natureza. Ela não envelhece, ela está incessantemente presente. Ela é o recurso que nós temos. Por isso que nós tomamos refúgio na natureza de Buda. Por isso que as pessoas também fazem prostrações. Quando elas estão fazendo prostração, elas estão tomando esse refúgio. Por quê? Porque a aparência das coisas ela não oferece nenhum refúgio seguro. Uma vez que elas estão mudando, as aparências elas são magicamente surgidas. E assim é melhor a gente tomar refúgio nessa natureza, que além de vida e morte, além de transformação. Isso corresponde à terceira volta do Dharma, que é o ponto mais elevado. É assim. Aí nós entendemos isso. Aí nós estamos começando a compreender como que o Buda olha para as coisas. Isso seria o ponto da visão. Mas só isso não basta. Por quê? Porque a gente pode desenvolver essa visão, daqui a pouco a gente perde. Ou a gente usa setorialmente, né? A gente entende isso para algumas coisas, mas para outras coisas não. Então como que a gente vai, por exemplo, lidar com o dinheiro, lidar com as propriedades, lidar com o trabalho, lidar com as relações? A gente tem a sensação, bom, isso não pertence ao ensinamento budista. O ensinamento budista é da porta do templo para dentro do templo. No lugar de fora do templo, isso é a realidade dura e horrível e negativa do mundo. Eu gostaria um dia de poder abandonar isso, abandonar tudo e viver dentro do templo uma vida elevada. Mas não é assim. É como o Vimalakirti diz, o templo está do lado de fora, não é do lado de dentro. Mas como que nós vamos viver isso? Aí nós descobrimos que não basta nós termos essa visão, mas nós precisaríamos ter essa visão sempre. E essa visão flutua. A gente até é capaz de entender que alguém morra, mas não o filho da gente. Esse é um tempo pesado, né? Esse é um tempo que a gente não gosta nem de lembrar, né? Horrível. Horrível. Outro dia, tem uma praticante lá no sul que perdeu uma menininha de 2 anos que morreu afogada num balde de água. Alguma coisa, né? Na casa da sogra, que estava cuidando da filha. E ela é médica. A mãe é médica. E chegou a tempo, pegou a filha com vida ainda. Reanimou a filha. A filha teve dano cerebral, viveu vários dias e morreu. É alguma coisa, né? É horrível isso. Aí quando nós olhamos assim, aí a solidez das aparências retorna. Aí nós não somos mais capazes de falar vacuidade, luminosidade, natureza luminosa, não sei bem o que. Isso aí tudo... Então é assim, ou seja, nós não temos essa visão de forma incessante, mas o Buda tem. A gente precisa de um tempo para se recuperar. Essa praticante se recuperou. Tá viva, capaz de sorrir, está bem. Se ela se recuperou, como é que é possível se a filha não voltou? O sofrimento dela é que a filha morreu, o filho morreu, não voltou. Como é que passa esse sofrimento? Ele passa porque as coisas são construídas. A pessoa agora está vivendo aquilo mesmo de um outro modo. Ela constrói luminosamente uma outra forma de olhar para aquilo tudo que aconteceu.